O Brasil é um prato cheio para o turismo. Além da imensa diversidade natural, em cenários de praias, montanhas e floresta, nossa cultura é riquíssima. E a hospitalidade do nosso povo dispensa comentário. Um estrangeiro pode até fazer várias viagens para cá e ainda assim não conhecer nem metade de tudo o que o país tem para oferecer. Aliás, muitas vezes, nem nós mesmos brasileiros conseguimos conhecer as maravilhas do nosso próprio país. Uma opção que está ganhando força e pode render experiências inesquecíveis para os turistas é o turismo de base comunitária. Nesse modelo, as comunidades se organizam para abrir negócios e, em conjunto, alcançarem objetivos comuns. E para saber mais sobre o turismo de base comunitária na Amazônia, nada melhor do que conversar com quem realmente entende do assunto. Para isso, eu estou aqui com a Adriana Azevedo, representante da pousada Vista Rio Negro, que fica na comunidade Santa Helena do Inglês, a 64 quilômetros de Manaus, e entrou recentemente no site de reservas e avaliações TripAdvisor. Também está com a gente a Thaís Oliveira, que é supervisora de empreendedorismo do Programa de Empreendedorismo e Negócio Sustentável da FAES, o famoso PENSA. Sejam muito bem-vindas, Adriana e Thaís. Obrigado pela oportunidade, né? E é isso, vamos falar sobre a sustentabilidade do turismo de base comunitária. Obrigada, dona Val. É um prazer estar aqui com você e com a Adriana para falar um pouco sobre turismo de base comunitária. Então, Thaís, conta pra gente o que quer dizer mesmo turismo de base comunitária e qual é a importância desse tipo de negócio para a região amazônica. O turismo de base comunitária, que também é conhecido como TBC, é um segmento do turismo que tem como essência o desenvolvimento do turismo pelos próprios comunitários ou moradores de um lugar, né, de uma região. Então, ele é um modelo que se baseia nos recursos culturais e tradicionais das comunidades. E como protagonistas do processo, como é o caso da Adriana, são os próprios comunitários, né, que organizam e prestam serviços para os turistas, como serviço de hospedagem, alimentação, serviço de guia local, atrativos turísticos da comunidade, como trilhas na floresta, visitação à casa de farinha, artesanato e entre outros serviços que a comunidade pode oferecer. E a importância desse tipo de negócio para a região amazônica é que ela ajuda a preservar a floresta. Quando a gente fortalece a cultura empreendedora das comunidades, elas tornam-se protagonistas e têm autonomia para desenvolver um turismo responsável e sustentável. E os empreendedores do turismo, como a Adriana bem entende, os empreendedores acabam se tornando guardiões da floresta, porque a floresta ela é fundamental, a floresta, os recursos naturais, né, são fundamentais para o desenvolvimento do turismo. Porque sem isso não tem o turismo de base comunitária, né? Não tem o ecoturismo. E é por isso que a nossa fundação, a FAES, por meio do PENSA, do Programa de Empreendedorismo, tem como eixo estratégico o desenvolvimento da cultura empreendedora, para que os próprios comunitários liderem os empreendimentos de turismo nas comunidades. Olha, Thaís, muito legal ouvir isso. Mas a gente olha assim para o turismo de base comunitária e infelizmente o que a gente percebe, falando com as pessoas por aí, é que poucas ainda conhecem, né, sobre essa atividade. Então acho que é uma forma também de fortalecer o território, fazer com que essas comunidades se tornem cada vez mais autossustentáveis, né? Então é importante abordar esse tema e trazer ele para o cenário atual. E aí aqui do meu lado está a Adriana, né? E aí, Adriana, a sua pousada acabou de entrar no site de reservas e avaliação do TripAdvisor. Como nasceu a pousada Rio Negro? Conta aí pra gente. Olha, a pousada Rio Negro nasceu em 2014, né, que ela foi inaugurada. Teve uma assembleia na comunidade e a FAES entrou com recursos e o que a gente ia fazer com esses recursos? Era o renda. E aí a comunidade, será o que vai servir para nós? Será que é a agricultura, a piscicultura ou o turismo? E aí o favorável, né, os jovens, não queriam
a piscicultura, não queriam a cultura, né? Posso repetir? A piscicultura e a agricultura. E aí foi que o turismo veio, né? Que aí a maioria aprovou, né, o turismo, e aí veio a ideia, né, do financiamento da FAES, né, com a ajuda do Renda, e nós fizemos uma pousada Vista Rio Negro, que foi inaugurada em 2014, dia 14 de maio de 2014, né? O turismo de base comunitária, um turismo novo que nós estamos aí tentando alavancar esse turismo, e é um turismo sustentável, né? Que não tem para dar, por exemplo, assim, você dá comida para animais, nenhum tipo de espécie de animais. Então, o nosso turismo é sustentável mesmo. É ver o esgoto natural mesmo, boiando no rio, e é isso. Adriana, eu estive em 2009 na RDS do Rio Negro e eu lembro que as principais atividades na época ainda era o manejo madeireiro, né? As pessoas viviam muito da madeira e na época não era legalizada. E eu lembro que as comunidades solicitaram que a gente legalizasse a atividade. E o que a gente percebe que no meio do caminho as comunidades viram ali a oportunidade por causa da beleza cênica que tem o Rio Negro, por causa de todos os atrativos que tem na RDS do Rio Negro, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Viram ali a oportunidade de trabalhar com turismo, né? Aí, como você relatou há pouco, né? Foi uma opção da comunidade, mas a gente sabe que era um negócio novo. Então, fala para mim quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesse processo que está envolvido aí a administração desse negócio. Conta. Olha, os principais desafios para nós foi, como era um turismo novo, foi trazer o turista, né? Como fazer divulgação, que nesse tempo nós não tinha internet, não tinha redes sociais, como para divulgar, né? Só a FAES que nos ajudava, que trazia os parceiros para conhecer a pousada, como era uma pousada nova, né? Então, esse foi o nosso desafio, e também botar isso para a comunidade, né? Para a comunidade entender que era aquilo que a gente queria trabalhar, o turismo de base comunitária, né? Dentro da pousada, da comunidade, para permanecer a floresta em pé, né? Porque senão, se a gente não guardar a nossa floresta, o nosso lugar onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente se sustenta, quem é que vai guardar, né? Então é a gente que nós estamos ali, e o turismo sustentável é isso, né? É um turismo sustentável que a gente estamos trabalhando em cima, que o turista vai para lá e sai renovado. Poxa, chega assim com aquela ideia, já sai com uma mentalidade diferente, né, daquilo que ele entrou, assim. É muito bom ver o turista sair maravilhado daqui da Amazônia e principalmente da nossa comunidade. Olha que legal, viu, Adriana? Eu que tenho acompanhado de perto, dou parabéns aí. Eu sei que foram muitos desafios, né, mas a gente sabe que essas transições e essas novas ações, essas novas atividades de geração de renda, elas exigem de quem está envolvido uma série de atividades, formação, capacitação. Mas me diz uma coisa, as pessoas sempre falam assim, a gente fala que o turismo de base comunitária é uma atividade que ela não gera muito impacto, né? Apesar de que algumas pessoas não concordem muito com isso, mas eu queria que você falasse para mim como você vê o impacto que os turistas, né, que utilizam ali a pousada de vocês, atrai para a comunidade. Surgiram outros negócios, por exemplo, você tem uma pousada lá, mas essa pousada sozinha, ela envolve uma rede de atividades. Fala para mim como é esse relacionamento da empreendedora da pousada com os outros segmentos de geração de renda, aquilo que vem da comunidade para poder você fazer um bom atendimento, uma boa hospedagem, uma boa alimentação. Conta aí para mim. Olha, muito bom ouvir você falar sobre isso, né? E gera o impacto na nossa comunidade do turista. Quando o turista vem para a nossa comunidade, ele gera vários impactos, tanto em renda, porque a goma eu compro de lá, o tucupi eu compro de lá,
os passeios, né, que eu tenho que pagar os condutores, os guias locais, que nem a Thaís falou, as meninas da pousada também que trabalham na área da alimentação, do serviço de limpeza, né, o peixe que eu compro, o artesanato que eu levo para os turistas comprar em outra comunidade. Então isso daí gera um impacto positivo, né, para eles comprarem, para gerar renda dentro das nossas comunidades ribeirinhas, né? Então cada cal se ajuda, cada um ajuda o outro, não tem aquela disputa, quem vai receber mais turistas, quem não vai. Então todo mundo se ajuda ali para ter o seu sustento, a sua renda todo o final de mês, né, no caso, né? E é muito bom, assim, no meu ver, é muito legal essa compartilha de renda dentro das comunidades. E nesse caso, a pousada acaba se tornando uma âncora, né? Um negócio âncora, porque ela acaba atraindo vários negócios ao redor para atender o turismo de base comunitária, né? Isso. E os turistas saem maravilhados, porque eles conversam com os comunitários da comunidade, trocam as ideias, trocam histórias. Então, eles saem dali riquíssimo de coisas assim, da floresta amazônica e da região onde a gente vivemos. E aí, Adriana, eu olhando para trás, né, como alguém que esteve acompanhando esse processo, eu queria uma opinião pessoal sua, assim. Quando a gente olha para a principal atividade do Rio Negro, que o Santa Helena do Inglês, onde você está, também trabalhava com madeira e o turismo, você acha que a atividade do turismo, ela traz muito mais benefício do que a atividade? Por exemplo, a gente sabe que o esforço para tirar madeira e tudo mais é muito grande, às vezes o recurso que gera isso é muito pequeno. Se você tivesse que fazer uma comparação entre os dois, você acha que o turismo, ele agregou mais na vida das pessoas? Sim, sim. O turismo, ele trouxe mais benefício para dentro das comunidades ribeirinhas, não só para a minha comunidade, mas para as outras também, que muito importante, porque o turismo você não tem aquele esforço de ir para o mato, tirar madeira, carregar madeira. Então, o turismo é aquele tranquilo, você conversa com o turista, mostra a riqueza que nós temos dentro da nossa região, do nosso lugarzinho onde nós moramos, como nós dormimos, se a gente dormimos em cama ou em rede. O turista, tudo isso ele quer saber, né? Uma história assim. Então, eu, na minha opinião, como moradora de uma comunidade ribeirinha, é muito importante o turismo de base comunitária dentro das nossas comunidades, porque, cara, isso daí gera um impacto muito, muito importante pra gente. Porque aí o pessoal, os homens contra as mulheres, eu tiro por mim. Naquele tempo eu ia pro mato com meu marido. Ele serrava madeira, eu carregava. Enquanto meu filho estava na floresta lá, eu atava a rede para ele fazia ele dormir, eu ia carregar madeira. E meu marido serrando. Isso daí é uma atividade muito trabalhosa, muita dificuldade a gente encontra nisso. Então, na área do turismo, a gente não encontra... Claro, tem os desafios, mas não tanto como antes. Então, eu acho que quando você fala isso, Adriana, sabe o que faz a gente pensar assim, que vocês têm ali, recebem pessoas que compartilham com vocês história, que vocês podem contar o que é a cultura do local, que vocês criam conexões, e muitas vezes esse turista ele vem e ele recomenda para outro, ele volta novamente, então você vai criando conexões que gera ali uma grande comunidade, né? E isso é muito legal para quem está ali, contar a sua história, as suas atividades do dia a dia, também trocar essa experiência com o turismo. Então isso é muito interessante, né? Isso, é muito gratificante, né? Isso traz mais aprendizado para a gente e também para eles também. Eles vão com outra visão para lugares, para volta da casinha dele, né? Já aí o boca a boca, que a gente fala lá na nossa comunidade, não só nas redes sociais, mas o boca a boca, você tratando bem os clientes, né, que chegam na sua pousada e recomenda, assim, bastante, assim, para os amigos, para família. Tem uns que já até voltaram de novo na comunidade para se hospedar na pousada, né? Tanto
na subida do rio quanto na vazante do rio, né? Porque nós temos como é que se diz? Tem um tempo da cheia e tem um tempo da seca. Então, esses dois... São dois cenários, são dois né? cenários diferentes. Ele viram o cenário cheio e querem vir para ver o cenário seco. Então, isso daí é muito gratificante assim pra gente. E é bom que você dá a possibilidade de viver dois momentos diferentes, com belezas diferentes, né? Porque quando tá cheio você pode ir no Igapó facilmente, quando tá seco você pode ver ali a praia do Iluminado, poder fazer ali um jantar na praia, a luz da lua, né? Então é sempre muito maravilhoso. E aí, Thaís, você pode dar algumas dicas aí para os nossos ouvintes que talvez se animaram aí ouvindo as histórias que a Adriana contou, e que pensam em trabalhar com turismo também na Amazônia, né? Que eu acredito que, olhando para o nosso estado, que é o Amazonas, que tem muitas belezas, calhas de rios, e que isso pode ser uma oportunidade para virar uma outra economia no estado, né? Então, você quer dar uma dicasinha aí para os pessoais aí que estão aí na nossa Amazônia mais profunda, sobre, se quiser se animar sobre essa temática? Sim, perfeito, dona Val. Eu quero direcionar essas respostas para os comunitários, né? Por exemplo, a Adriana, ela não sabia nada de turismo, mas ela trouxe muitas habilidades que ela consegue adaptar para o turismo. E quando eu conheci a Adriana, no início, ela me perturbava muito. Então, uma qualidade muito interessante, e é uma dica também, é não desistir, né? Eu lembro que no início a Adriana sofreu muito, teve muitos desafios, né? E ela não desistiu, ela foi atrás, ela foi aprender, agora ela está estudando, né, Adriana? Está fazendo curso de gestão do turismo. E eu acho que a primeira dica é essa, né? Não desistir. A segunda é desenvolver a liderança, né? Acho que quem atua com turismo de base comunitária acaba se tornando peça fundamental ali na liderança, né? Então, como é que você agrega os negócios ao redor e traz para perto, né, para ajudar a desenvolver aquele turismo? E a Adriana também faz muito isso, né, com os comunitários das comunidades, com as pessoas de outras comunidades também, né, que ela tem parceria lá na região. Bom, essa conversa é muito legal, porque quando você fala de turismo, você também viaja, né? A gente está aqui no local conversando, mas a gente está viajando porque a gente conhece também a comunidade, conhece a pousada da Adriana e outras pousadas também que nós temos, não só no Rio Negro, mas lá na RDS Sotumã também, que a gente acompanha de perto, né, Thaís? E para encerrar essa nossa conversa, eu vou perguntar para vocês duas aqui, aí eu primeiro para a Adriana, como vocês acham que o turismo de base comunitária pode trazer resultados positivos e beneficiar as comunidades ribeirinhas e o meio ambiente? Adriana. Olha, dona Val, assim, no meu ver, o resultado positivo é que nós continuaremos protegendo a nossa floresta, né? Sustentabilidade é tudo. Hoje em dia, a palavra-chave é sustentabilidade. Viver um turismo sustentável, né? Então, o que a gente passa de positivo para os nossos turistas é isso. O turista que vem para a pousada, ele não quer dar comida para o boto, mergulhar com o boto. Eles não querem dar comida para o macaco, né? Eles não querem, pegar o jacaré na mão. Então, o turista que vem para a nossa pousada, ele quer ver coisas naturais, né? O que a natureza oferece diretamente para ele. Então, esse é um impacto positivo, né? Uma coisa positiva para nós. E de benefício para a comunidade é muita coisa. Geração de renda, né? Para todos os comunitários, tanto homens quanto mulheres. Os jovens também, na minha gerência, estão muito participativos, né? Que a Thaís sabe disso. Meus 2 filhos estão participando, os outros jovens também estão participando, né, na área do turismo ali, justamente porque essa nova geração vai ficar no meu lugar, né? Então a gente tem que dar oportunidade para os jovens, porque hoje em dia os jovens são muito tímidos, não gostam muito de falar, são muito na deles. Então eu dou oportunidade
isso é para eles, né? Para eles se desenvolverem cada vez mais e futuramente ficar no meu lugar ou no lugar de qualquer outra pessoa que entrar. E benefício muito importante o turismo traz para a nossa comunidade, né? Muito importante mesmo, de geração de renda, né? Para ele ver como que a gente mantém a floresta em pé, como que é a nossa cultura ribeirinha, como que a gente trabalha dentro de uma pousada, então dentro de uma comunidade, como uma comunidade é unida, né? Naquele sentido ali de tudo que o presidente fala, não, nós não vamos fazer, o projeto vamos botar para frente. Então, graças a Deus, a comunidade é unida. Nesse aspecto, todos aí, a comunidade é unida. Olha, Adriana, bem lembrado, né? A gente, infelizmente, algumas pessoas ainda têm um entendimento equivocado sobre quando a gente fala da floresta em pé, como se de fato a gente não pudesse desenvolver atividade. E não é isso. O que a gente está dizendo é que a floresta em pé é justamente você melhorar as condições econômicas, sociais e ambientais daquelas pessoas, né? Mas com viés de que a cultura está sendo preservada, de que você está usando o ecossistema ali que está à sua volta de forma sustentável. Thaís, fala aí pra gente os resultados positivos e os benefícios que você acha que as comunidades possam ter e o meio ambiente também com a atividade de turismo. É só ressaltar o que a Adriana já falou, né? Ela falou muito bem aí tanto dos benefícios para a floresta, né, para a preservação da floresta, quanto para os benefícios sociais, né, que é a qualidade de vida, que é a geração de renda, né, a valorização do local, né, e o desenvolvimento das qualidades das pessoas que estão ao redor do turismo. Ela falou muito bem do Romeu, né, que é o filho dela, que é um rapaz que se desenvolveu bastante na questão do marketing, né? Foi ele que colocou, inclusive, a plataforma, a pousada no TripAdvisor, né? Então, ele percebeu com o turismo que ele poderia se desenvolver ainda mais nessa parte de gestão do marketing, né? Então, ele gerencia as redes sociais da pousada, ele está em contato com os clientes, né, nas redes sociais. E, então, a Adriana acabou ganhando aí com o talento do filho dela, né, com a habilidade do filho dela, uma possibilidade de gerir a pousada aí na parte das redes sociais, né? Então eu acho que esse benefício social é muito grande, né, muito válido. E todas essas ações, esses benefícios, resultados que a Adriana falou, eu ressalto também, né, porque se a gente não ter o benefício social e o benefício da valorização da floresta, da preservação da floresta, a gente não tem o turismo de base comunitária, né? Então, a gente precisa alinhar esses dois cenários, né, sociais e preservação da floresta para ter o turismo de base comunitária na região. Isso é muito legal, porque aí demonstra também que os jovens estão fazendo atividades que eles se conectam e se identificam. Então, colocar a rede social no mundo jovem, no momento atual que a gente está, é muito mais muito mais prazeroso e gera um engajamento maior e melhor, né? Então, o turismo de base comunitária realmente tem tantos aspectos positivos que a gente convida as pessoas para, de fato, irem conhecer. Eu quero agradecer, né, a Adriana e a Thaís por essa conversa tão rica. E desejar, Adriana, vida longa e a pousada Vista Rio Negro. E aí você pode fazer suas considerações finais. Agradeço, né, a dona Val, a Thaís, por ter me convidado para me participar do podcast da FAZ. É muito importante a gente falar sobre a nossa cultura, sobre o turismo de base comunitária, sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade, né? E muito obrigado por essa oportunidade aqui de estar aqui com vocês. Agradeço também, dona Val e Adriana, né? Também desejo vida longa à gestão aí da pousada Vista Rio Negro. Eu tenho certeza que os últimos meses foram muito valiosos para a pousada, né? A gente vê aí uma diferença muito grande, não só na quantidade, mas na qualidade dos serviços, né? E a gente ouve, né? Nossa, a pousada está diferente, o turismo está funcionando lá, e isso
ajuda a gente a continuar o nosso trabalho, né? O trabalho do Pensa, do Programa de Empreendedorismo, o trabalho da Dona Val, né, na superintendência. Então, é só desejar aí sucesso e vida longa mesmo para a pousada e para a comunidade Santa Helena do Inglês. E muito obrigada a você que nos acompanhou nesse segundo episódio do PodFaz, o podcast da Fundação Amazônia Sustentável. Te espero nos próximos programas. Até mais.